Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou contar pra você o porquê que o hino do Botafogo tem duas versões, 1910 e 1907. Vou contar um pouco da história da origem do hino e do porquê que em algumas versões você escuta 1910, outras 1907 e por que que essas duas datas aí estão presentes, tá? Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você seguir aqui, se inscrever no canal, seguir lá no Instagram e no TikTok também, Perspectiva Alvinegra em todas as redes. Você que gosta de história do Botafogo ou de futebol em geral, acho que faz sentido me seguir para eu contar um pouquinho mais para você. Você está sempre sabendo essas curiosidades aí sobre o Botafogo, beleza? Bom, então vamos lá. O hino do Botafogo foi escrito na década de 40 pelo Lamartine Babo. O que aconteceu na época foi um concurso de marchinhas para o futebol. E Lamartine Babo escreveu o hino dos 11 clubes que participavam do Campeonato Carioca daquele ano. Então, por isso você vai ver aí que a maioria dos clubes do Rio tem a sua composição, o seu hino, cantado pelo Lamartine Babo. Já vou até aqui dizer para você que esse não é o hino original do Botafogo. O Botafogo tem um outro hino original da década de 20 e eu ainda vou contar um pouco mais sobre ele aqui também. Mas voltando aqui para a história do hino do Lamartine Babo. Lá na versão original você já deve ter escutado várias vezes essa versão, inclusive a versão que tem no Spotify, aqui no YouTube, em qualquer outra plataforma, é a versão, aquela versão antiga, cantada, daquela forma meio antiga e tal, com a marchinha, aquele sambinha, Botafogo campeão desde 1910. Isso porque em 1940, né, na década de 40, quando ele foi escrito, o Botafogo tinha como seu primeiro título aquele de 1910. Só que o título de 1907 só foi decidido em 1996. Isso porque o título de 1907, o campeonato de 1907 foi bastante confuso. Importante lembrar aqui que o futebol ainda engateava no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, né? O Botafogo recém-fundado em 1904 ainda não tinha um campo oficial. Então sempre que ele jogava, por exemplo, contra o Fluminense, os jogos eram em Laranjeiras, o que era uma espécie de desvantagem para o Botafogo quando enfrentava o seu maior rival, já, né? Vamos poder chamar assim o Fluminense na primeira década do século. O campo do Botafogo só foi inaugurado no ano seguinte, o campo da Voluntários da Pátria, né? Que depois o Botafogo se mudou para General Severiano, né? Mas onde hoje é a sede do clube, até hoje é a sede. Mas o primeiro campo de voluntários da Pátria foi inaugurado só no ano seguinte, 1908. Então, em 1907, o Botafogo, durante aquele campeonato, ele enfrentou o Fluminense em Laranjeiras. Bom, vamos ao campeonato então de 1907. Ele era organizado pela Liga Metropolitana do Rio de Janeiro, né? E foi um campeonato muito confuso, um campeonato que começou muito esquisito e só podia acabar mal, né? Ele foi composto por apenas 4 clubes, né? Na época tinham até 6 clubes no Rio. Era o Botafogo, Paysandu, Internacional e Fluminense, que foram os 4 que participavam. Ainda tinha o Bangu e o Rio Cricket. Mas esses outros 2 clubes não participaram desse campeonato. Eles brigaram com essa liga e tudo mais, então eles não participaram desse campeonato. Então você imagina, no início do século tinha pouquíssimos clubes para participar e hoje, no final das contas, só 4 participaram. Já começou meio confuso. E aí, muito bem, o Botafogo fez um jogo contra o Fluminense, ganhou, depois fez um outro jogo contra o Fluminense, perdeu, ganhou do Paysandu, o Fluminense ganhou do Paysandu também, o Botafogo ganhou do Internacional, o Fluminense ganhou do Internacional, só que o Internacional, guarde esse nome, foi o grande pivô desse problemaço todo aí, porque o Internacional simplesmente não apareceu para jogar um dos jogos contra o Fluminense, né, tomou um WO lá e tal, e contra o Botafogo, lá na última rodada, ele fez a mesma coisa. Muito esquisito, né? Embora a gente esteja falando aqui do início do século, já é esquisito um time simplesmente desaparecer em 2 jogos do campeonato, né? Um contra o Fluminense e outro contra o Botafogo. E aí o Botafogo, na época, acusou o Fluminense de ter financiado esse WO do Internacional. E aqui eu estou longe de saber os fatos, tá? Porque se alguém souber, esse alguém já morreu, provavelmente, porque essa história não está escrita em lugar nenhum. Uma outra confusão é que o Fluminense alegava que a ata do campeonato dizia que o critério de desempate era o saldo de gols, né? A média de gols era um texto um pouco mais confuso que eles alegam existir. E o Botafogo alegava que isso não estava na ata, ele discordou completamente dessa regra e exigia esse jogo contra o Internacional. De novo, se tratava do último jogo do campeonato, então o Botafogo poderia aí meter uma sacolada no Internacional e tudo bem. Mas não, o Botafogo não teve a oportunidade de jogar contra o Internacional e questionou. Falou, não, peraí, se eu não vou jogar contra o time mais fraco do campeonato, quando eu posso saber o resultado que eu preciso aqui para fazer a goleada, então tá maluco, você não aceita esse resultado. Então o Botafogo não aceitou o resultado e ficou nesse impasse. O Fluminense foi decretado campeão em 1907, mas essa coisa ficou esse imbróglio aí. A confusão com o Internacional foi tanta que depois desse ano
nem o Internacional e nem a Liga existiram mais, porque a confusão realmente foi muito grande. O Internacional causou um prejuízo aí muito grande para o futebol do Rio de Janeiro, né, que estava ainda engateando, mas que dava sinais que por aqui a coisa é meio bagunçada, a coisa é meio esquisita. O Internacional, então, foi dissolvido depois desse ano e a Liga também. E em 1989, o Botafogo voltou a reclamar esse título, dizendo que não, o Botafogo era, no mínimo, campeão também de 1907. A Federação do Rio, no início da década de 90, decretou que não, o Botafogo estava errado, que o Fluminense era, sim, o único campeão carioca. Só que o Botafogo recorreu e tudo mais, e em 1996, o presidente, então, da Federação do Rio, Eduardo Viana, quem não lembra desse nome, por decisão administrativa, decretou que o Botafogo e o Fluminense eram os dois campeões de 1907. E aí, meus amigos, criou-se uma história muito doida, né? Porque para o Fluminense isso aí faria muito pouca diferença, ou para o Flamengo, ou para o Vasco, enfim, trocar um título lá de 1910, 1911 não vai fazer muita diferença. Só que para o Botafogo significava alterar o hino. Então o hino do Lamartine Babo, que não tinha nada a ver com essa história, acabou ficando errado, desatualizado, né? Porque o Botafogo, então, deixou de ser campeão desde 1910 para passar a ser, então, campeão desde 1907. Muito curioso, né? Então, até hoje você vê na arquibancada, por exemplo, muita gente cantando Botafogo. Botafogo campeão desde 1910. O que eu nem acho que está errado, né? Porque é apenas a versão original. O cara, para mim, o cara que canta 1910, ele é o original. Ele é o raiz. O cara, não quero mudança. Eu canto 1910. Mas, na verdade, o certo passou a ser 1907, né? Não foi gravada nenhuma versão oficial do hino com esse 1907. Então, se você pegar as versões oficiais aí em qualquer plataforma, continua, como eu falei, a versão original lá do Lamartine Babo de 1940, na década de 40, que canta Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. A verdade é uma só, meus amigos, que seja 1910 ou 1907, em nenhuma das versões do hino, oficial ou não, você vai encontrar um nunca no meio do hino. Tá? Então eu aproveitei esse vídeo aqui para falar para você parar com esse nunca, porque isso aí não existe e dá uma quebrada enorme de clima quando você está no meio do hino, o cara fala nunca, não acho legal. Enfim, apenas minha opinião aí em relação ao nunca, beleza? Vamos boicotar se depende de mim, vamos boicotar o nunca. E se você canta 1907 ou 1910, fique à vontade. O detalhe é que 1907 não rima, né? O Botafogo campeão desde 1910, foste herói em cada jogo, por isso é que tu és, que rima com 10 e não com 7. Mas isso aí a gente se permite não rimar o 907 com por isso é que tu és, pra gente poder cantar o hino com a data certinha, beleza? Então me conta aí se você sabia dessa história, se você não sabia, se você acha que valeu a pena essa briga toda aí por causa de um título de 1907. Eu gosto muito desse título de 1907 porque é 1907. Eu adoro 7, né? Como todo botafoguense, se amarra no número 7. Então eu acho muito especial nós sermos campeões desde 1907. Acho que diz muito sobre a nossa mística da 7 e tudo que envolve o 7 no Botafogo. Beleza? Me conta aí se você gostou dessa história. Eu vou contar aqui depois um pouco sobre o hino original do Botafogo, que não é esse, é o da década de 20. Me comprometo aqui a contar também um pouco dessa história e muitas outras histórias sobre o Botafogo, sobre o futebol do Rio de Janeiro, que vão aparecer por aqui. Então já se inscreve aí e segue também lá no Instagram e no TikTok, porque lá eu também coloco esses vídeos em versões mais compactadas para você que tem preguiça de assistir vídeos mais longos. Beleza? Um abraço, gente.